Vamos abrir nossas Bíblias? Salmos 2. Salmos 2. Convidamos os irmãos que podem se colocar em pé e lerem comigo em voz audível. Salmo 2. Leamos a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A nossa oração é que Deus, o nosso Pai, nos ilumine e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Hoje foi um dia bastante interessante para a nossa nação, desafiante, inclusive, para os nossos governantes. E graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração quando clamamos ao Senhor que não permitisse algo de ruim, algo tenebroso acontecer. E segundo as informações, essa foi a manifestação mais abrangente deste período, deste governo ou do governo atual. Quando nós olhamos para isso, nós vemos as manifestações como uma reação, como uma manifestação da insatisfação do que se tem acontecido atualmente com o povo brasileiro. E qualquer um aqui pode chorar isto, porque é real. Por exemplo, a nossa carga tributária hoje, ela está praticamente nos 40%. Isso significa que você, em 10 dias, trabalha 4 dias de graça, sem receber. E recebe em 10 dias, apenas 6 dias você recebe. E o pior não é a questão de você pagar o tributo. O problema é que você paga o tributo e você tem problemas na saúde, para não dizer em todas as outras áreas, mas apenas colocando na saúde. Quando o povo brasileiro precisa fazer um exame, e o exame agora já é vedado pelo SUS, uma ressonância, por exemplo. Isso é tenebroso para um povo que paga 40% numa taxa tributária. Só para entenderem, Tiradentes morreu por causa de 20%. Ele achava 20% demais. E ele então se rebelou, por isso ele morreu. E nós, infelizmente, estamos sujeitos a 40%. E muitas vezes isso tem, então agora de maneira bastante intensa,
levantado a insegurança no povo brasileiro e a insatisfação que levou hoje, graças a Deus, a uma manifestação pacífica, mostrando então que o Brasil não está feliz como está vivendo. E aí, muitas pessoas têm olhado para o governo, não apenas o governo atual, mas estou falando de um governo geral, e têm questionado e muitas vezes aplicado isso também à vida espiritual, e vive uma insegurança, e vive preocupado com o amanhã. A mensagem de hoje, ela tem o objetivo de apontar o soberano governo de Deus sobre as nações. Qual é a razão, então, desta mensagem? É colocar para o seu e para o meu coração que Deus está no controle. Mesmo do Brasil, Deus está no controle. Mesmo num país que tem se rebelado contra Deus, Deus continua no controle. Ele permite acontecimentos, mas Ele não perde o controle em momento algum. Então pense comigo nessa soberania do governo de Deus. Deus governa soberanamente as nações. E nós vamos ver aqui no Salmo 2 algumas indicações importantes que comprovam, que fortalecem esse governo de Deus, e neste governo soberano, Deus apresenta também não só o seu caráter de juízo, de governo, mas também de misericórdia. Este salmo ele é citado pelos da igreja primitiva, quando estão reunidos para orar no capítulo 4 do livro de Atos, e eles orando sobre as ameaças que a igreja estava sofrendo, eles então dirigem-se a Deus, dizendo, tu soberano Senhor, e eles fazem então saber que agora, com a morte de Cristo e a perseguição da igreja, está se cumprindo o que o próprio Deus havia falado através de Davi, e cita então o Salmo 2. Ele vai dizer justamente os versículos 1 e 2, referente àquilo que Davi havia falado e que agora, matando, crucificando a Cristo, ele agora então acontece o cumprimento, ou parte desse cumprimento. A perseguição à igreja é parte desse cumprimento. Então as aflições da vida são também parte desses acontecimentos que viram contra o Senhor Deus e contra o seu ungido. Porque as ameaças referentes a coisas espirituais, elas não dizem respeito a pessoas, mas são reinos. O reino de Deus, soberano, eterno, maravilhoso, glorioso, vencedor, vitorioso. E isto você vê então em Apocalipse, com o reino das trevas que muitas vezes tenta lutar e ainda destronar o Senhor. O salmista Davi, ele começa então falando sobre algo extraordinário. Ele fala sobre o grande problema da criatura contra o Criador. Isso é absurdo, mas é real. A criatura se levanta contra o Criador. E aí ele começa com algumas perguntas. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A expressão aqui é, vamos tomar o trono de Deus. E não é algo assim de um ímpeto, é algo que é planejado. Eles estão imaginando, eles estão tramando, eles estão entre eles reunindo e dizendo, vamos então tomar o trono de Deus. Nós não queremos Deus reinando sobre nós. Deus não pode ser o nosso rei. E é isto que agora é determinado. E a palavra final é, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos dever nada a Deus. Nós não queremos nos submeter a Deus. E quem são esses? Gentios, povos e aí todos os reis da terra. As autoridades se levantam contra o Senhor. E quando nós vamos olhar para isso aqui, qual é a origem disso? Qual é a origem dessa revolta? É só olharmos para a criação de Deus, quando Deus cria os seres celestiais. Então, Satanás se levanta contra Deus, querendo o trono de Deus. E por querer o trono de Deus, ele é expulso do céu. E quando então ele já está derrotado por ser expulso do céu, agora então ele levanta contra a criação de Deus, que é o ser humano. Ele olha para Eva e diz para Eva, quais são as palavras dele? De Satanás para Eva, se você desobedecer o Senhor,
você tomará o trono de Deus. Você será igual a Deus. Ele está mentindo para você que você vai morrer. Porque se você comer do fruto que ele diz para não comer, ou seja, se você não submeter, não obedecer a Deus, você então será igual a Deus. Olha, ele quis ser, não pôde. Ele instigou agora a Eva, e Eva caiu, e Adão caiu com Eva, e a geração agora caída diante de Deus. O princípio aqui por trás é as forças das trevas lutando contra Deus, tentando usurpar o trono de Deus. Quando nós vamos para bem longe, o nascimento de Jesus, e aí logo em seguida o seu batismo, e quando então ele é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ali no deserto ele é tentado. E uma das tentações é: olhe todo este reino. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A intenção é fazer cair Deus, fazer cair o Filho de Deus. Então as pessoas se levantam contra Deus, trabalham contra Deus, querem ir contra o Senhor. E aqui o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de algo que era presente no seu tempo, mas que aponta principalmente para a crucificação de Jesus. E ali então há uma perseguição. E a perseguição não tem, mais uma vez falando, nada a ver de pessoa para pessoa, mas das forças espirituais do mal, das trevas, contra Deus e contra o seu ungido e contra o povo de Deus. As nações se levantam contra o Senhor. As nações não querem ser dominadas pelo Senhor. As nações querem ter autonomia. As nações querem ter o seu nome destacado. Vamos lembrar aqui da Babilônia. Por que não lembrar de Nabucodonosor? Nabucodonosor, depois de ter conquistado tudo, ele bate no peito e diz: olha, eu conquistei. Eu sou. Eu fiz tudo isso. Isso é muito comum no ser humano. Agora, para que isso não aconteça, algo tem que mudar no nosso coração. Nós não podemos ser movidos pelas trevas, pela força do mal. Precisamos então de algo novo na nossa vida. Dos versículos 1 a 3, você aprende nesse salmo que a criatura se levanta contra o Criador. Dos versículos 4 até o versículo 9, você vê a soberania de Deus ao emitir não apenas o seu juízo, como também o seu governo. Olha só o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Veja bem, a expressão é os reis da terra, os gentios, ou seja, alguém da terra, alguém lá de baixo, alguém inferior, quer tomar o trono de Deus. Quem ri daqueles é aquele que habita os céus. Ele é soberano, ele está acima, ele está sobre, e ele zomba deles. E aí vem, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. É uma coisa muito interessante, porque a igreja precisa entender isto. A igreja é sufocada muitas vezes nessa guerra espiritual. Quando Satanás tenta machucar os filhos de Deus. E aí as pessoas, como agentes de Satanás, começam a perseguir porque você é cristão, porque você é servo de Deus, porque você busca o Senhor. E agora o Senhor vai dizer: eu estou rindo, estou zombando deles, porque ninguém pode tirar de mim o trono. O presbítero Miqueias leu Isaías 40. Quem ensinou alguma coisa ao Espírito de Deus? O presbítero Roberto. E ele destacou aqui: Deus age soberanamente. Ele tem domínio a tudo aquilo que foge ao controle do homem. E ele trata como nada. Ele chega a dizer que todas as nações são menos do que nada. É assim que Deus zomba do povo rebelde. É assim que Deus zomba de um povo que acha que é alguma coisa. Um povo que pode alguma coisa, mas esse povo não pode nada. É assim que ele olha para uma nação como a brasileira, que está cada vez mais dizendo para Deus: saia, saia, se afaste. Deus zomba dos nossos governos. Porque Deus detém a autoridade máxima sobre todas as coisas.
Maria, ao contemplar a beleza do nascimento de Jesus, ela exalta a Deus. E no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 52 ou 53, ela vai dizer o seguinte: o Senhor destrona os poderosos e exalta os humildes. Se alguém sobe ao trono, é por permissão de Deus. Este Deus que faz subir ao trono, Ele pode tirar do trono. E as pessoas precisam entender isso. E Deus zomba porque são como nada perante o Senhor. Ele não diz apenas o governo. Ele diz, as nações são nada. E depois ele afirma, menos do que nada. Tal é a intensidade do poder de Deus. E por isso o Senhor zomba deles. E ele vai dizer o seguinte: haverá um tempo que eu ministrarei a minha ira. Ai deste povo! Ai deste povo! Porque a ira de Deus é como um cálice espumejante. A ira de Deus foi suficiente para fazer com que Jesus ali na cruz sofresse amargamente e expressasse com o mais profundo do seu sentimento: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Deus jogava sobre Jesus a sua ira, a ira que era para o povo eleito, a ira que era para o povo pecador, que foi até ele, que aceitou, que recebeu a salvação. Este povo agora não passa mais pela ira de Deus, porque essa ira de Deus foi lançada em Cristo, mas para aquele que não leva a sério a sua vida com Deus, aquele que brinca com o Senhor, aquele que está fingindo ser crente, este receberá a ira de Deus. E cuidado, porque a ira de Deus, ela é terrível. A ira de Deus é terrível. E ele diz assim: eu não me esqueci. Eu não me esqueci. Está aí no versículo 5. Na sua ira, a seu tempo, no tempo de Deus. Deus tem um tempo também para ministrar a sua ira. Quando nós vamos para Gênesis, Deus vai falar para Abraão o seguinte: olha, a promessa que fiz é fiel, é verdadeira, ela se cumprirá. E a tua descendência descerá ao Egito e ficará escrava por 400 anos. Até que chegue a medida da iniquidade do ferezeu, do amorreu. E ele vai citando as nações. Porque Deus tem o seu tempo determinado para tudo. Como nós vemos Paulo citando o Evangelho em Gálatas, quando ele diz que no tempo pré-determinado Cristo veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho. Ele não nasceu antes, nem depois, é o tempo de Deus. E a ira de Deus também será manifesta. E ai daquele que estiver longe de Jesus. Agora ele vai falar sobre a questão do seu governo eterno. Aí ele vai dizer o seguinte: o povo se levanta contra mim, eu constituí o meu rei, o meu filho, que hoje gerei. Este meu filho, quer dizer, o Deus Filho, Jesus Cristo, ele governará. Diz o versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Nós estamos trabalhando aqui às quartas-feiras a escatologia. E nós então começamos já a apontar que nós já estamos na escatologia, nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos no governo de Cristo. E as nações se levantam, mas Cristo continua governando e Ele governará eternamente com a consumação. Então as nações, todas elas agora, são abertas à conversão. Por isso que você e eu nos convertemos. É porque não só o Israel, nação, alcançou a bênção, mas Cristo também. Ele amarrou o Satanás com o seu advento. E agora então Satanás não pode mais cegar as nações. Você e eu fomos também alcançados pela graça maravilhosa do Senhor neste governo eterno de Cristo. Irmão, ninguém pode tocar em você. Eu não estou dizendo que você vai plantar e vai colher 100 por 1, que você vai abrir uma empresa e todo mundo vai cair na crise e você depois vai cantar que tem sabor de mel a sua vitória sobre o outro. Não, isso não é de Deus, não. Você se gloriar em cima da derrota do outro, não é de Deus, não.
Mas eu estou dizendo que você é guardado no poder de Deus espiritualmente para o céu, porque Jesus governa, Ele reina, e se Ele reina sobre as nações, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é soberano no seu juízo, Ele é soberano no seu governo. Então nós já vemos que a criatura se levanta contra o Criador, e o Criador se manifesta contra a criatura, dizendo: eu mando e julgo, e eu governo soberanamente todas as coisas. Querendo o homem ou não, Deus governa. E muitas pessoas têm achado que isso é uma besteira, que isso não acontecerá, que isso é passado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, e quero lhe avisar como profeta de Deus. Eu quero profetizar, e profetizar significa que algo se cumprirá, e o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. Então, se você pensa ser crente, baseie sua vida na palavra de Deus. Reflita sobre o seu comportamento. Porque Deus conhece todas as coisas, porque Ele reina absoluto. E Deus virá no último dia, sim, a seu tempo, Ele virá. E Ele chamará e recolherá a todas as pessoas. Diz Apocalipse, capítulo 20. E João então registra o que Jesus afirma. E ele tem uma visão. E a visão dele é de um grande trono branco, de quem as pessoas querem fugir, mas não conseguem. Ninguém pode fugir do julgamento. Ninguém pode fugir da ira de Deus. Ninguém pode fugir do Senhor. E vai dizer lá que o mar deu os seus mortos. A morte devolveu os seus mortos. Apocalipse vai dizer também que as pessoas, ao ver a grande tribulação, ao ver o céu se revolvendo, vão querer a morte, mas eles não podem, porque na verdade há a ressurreição. E eles estarão sim perante o Senhor. Deus tem um ataque de nações que são nada perante Ele. Ele zomba delas e diz: eu sou soberano, eu julgarei ao meu tempo, eu governo todos vocês. Mas Deus também, assim como juiz, como soberano, como Criador supremo, Deus também é misericordioso. E dos versículos 10 até a parte A do versículo 12, ele vai mostrar que você e eu e toda a sociedade hoje viva tem uma oportunidade. E ele diz agora aos mesmos que se rebelam contra ele, ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O que ele está dizendo aqui é: você precisa reconhecer a soberania de Deus, você precisa reconhecer o domínio de Deus, você precisa confessar a soberania de Deus, você precisa se arrepender e se entregar aos caminhos do Senhor. E beijar o filho aqui é uma tradução complicada, mas o que eu quero dizer é a essência do assunto aqui. A essência do assunto é: volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo. E ele então vai dizer assim: para que não pereçais no caminho. Há uma urgência de arrependimento. Há uma urgência do reconhecimento da soberania de Deus. Há um reconhecimento, há uma necessidade, uma urgência do reconhecimento de quem você é. Um pecador miserável e que precisa, que necessita da graça, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. E isto é para agora, isso não é para amanhã. Isso é para agora, não é para depois. Então, volte, seja prudente, deixe seu próprio coração ser advertido pela palavra de Deus. Reconheça o filho. Que filho é esse? Olha o versículo 7. É o próprio Cristo. Reconheça. Hoje há oportunidade. Hoje você pode fazer um concerto com Deus. Hoje você pode ainda experimentar da bênção salvadora, porque você está aqui, você está vivo. Você tem a oportunidade hoje de fazer um encontro real com o Senhor. E Deus trabalha o seu coração e lhe dá mais uma oportunidade. Amanhã não há mais oportunidade prevista. Pode ser ou não.
Pode para um, mas para outro não. Então hoje é o dia. E é isso que o salmista estava dizendo, é isso que a palavra de Deus diz, e é isso que nós hoje ouvimos e somos chamados a considerar, a reconsiderar a nossa posição diante do Senhor. Não brinque com Deus. Pelo contrário, deixa-se ser pastoreado pelo Senhor maravilhoso, pastor supremo, que cuida, inclusive com a correção. Porque este Deus, pastor misericordioso, é um Deus soberano e juiz. É Ele que é o Criador de todas as coisas. É Ele que olha para todos que se levantam contra Ele e diz o seguinte: nada são. Que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem? O homem hoje está bem vestido, está cheio de perfume, está bonitinho, caprichado. Aí, daí a pouquinho, o espírito sai dele e ele vai ser enterrado. Ele não vai levar as suas melhores roupas, ele não vai levar o seu perfume caro, ele não vai levar o seu carro caro. Pelo contrário, ele vai entrar num estado de decomposição e ninguém suportará estar do lado dele, porque ele será comido por vermes. Eu serei comido por vermes, nós seremos na morte. Então não brinque com Deus. Eu estou falando para você crente agora. Não brinque com Deus. Porque é fácil olhar esse texto e pensar nos ímpios. Mas também precisamos rever a nossa posição. Porque muitas vezes nós também queremos tomar o lugar de Deus. E há inclusive algumas seitas por aí dizendo estar o nome de Deus, tomando o lugar de Deus, determinando para Deus. Dizendo para Deus, vem aqui, eu lhe determino, venha cá e faça isso. E Deus ri dele. Deus zomba dele. Porque ele não é nada assim como eu e você sem a graça de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe apresentar a segurança. A segurança. Por mais que o Brasil esteja corrompido, por mais que você agora tenha medo do sistema, por mais que o governo e todas as autoridades se levantem e digam, não quero o Senhor, Deus não perdeu o controle do Brasil. E eu quero conclamar a igreja, antes de ir às ruas, para levar a sua posição pública para o governo, leve o governo ao trono de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Conserte a sua vida, porque não adianta você falar mal do governo que desvia bilhões, se você também pratica atos que não glorificam o Senhor, que não exaltam o nome do Senhor. Se você corrompe os bons costumes, se você pratica o pecado, se você adultera as coisas pequenas da vida, se você fura fila, se você manipula uma chegada de consulta, porque você tem a recepcionista é sua amiga, e aí você pede para colocar você na frente do outro, mesmo chegando depois. Isso é culpa diante da lei. Isso é corrupção. É claro que o grau de intensidade é menor, mas é corrupção. Quando eu chego e minto sobre algo para tirar proveito, isso é corrupção. Não é só desviar bilhões. Não é só comprar um triplex e colocar o nome de outra pessoa, se isso aconteceu, não sei. Não é simplesmente comprar um sítio e dizer que foi presente a reforma. Não sei o que está acontecendo, estou apenas apontando algumas possibilidades. Quando eu estou no trânsito e paro ali, indo para Campo Grande, perto ali na entrada, eu entro na mão dupla e paro na frente de todo mundo, furando a barra do sinal, eu estou me corrompendo, eu estou mostrando que eu também sou corrupto. São pequenas coisas que mostram quem somos. E se não somos fiéis nas pequenas coisas, se caso você algum dia chegar lá, na presidência, ou no Congresso, ou no Senado, se você não é fiel nas pequenas coisas, você também desviará bilhões.
É tempo de parar. É tempo de reformar o seu coração. É tempo da igreja repensar a sua vida e reanimar-se no Senhor, porque Deus está no controle. Ele é o Criador de todas as coisas. Além de Criador de todas as coisas, Ele é Deus soberano, tanto para juízo como para o governo. E este Deus nos desafia agora a transformar a nossa vida em submissão a Ele. E aí o salmista encerra dizendo assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se você refugiasse num partido político, seja ele PT, PSDB, PMDB ou o que for, você se frustrará. Mas se você se refugiar no Senhor, você então nunca será frustrado. Porque Deus é o Rei Supremo. Deus soberanamente governa as nações. Deus governa a sua vida. Deus os abençoe ricamente. Amém.